Um cão ferido arranha a porta de um estranho milionário. Quando ele abre a porta, fica em choque. Ele vivia trancado em uma mansão de vidro, sem amor, sem ruídos, sem vida. Até que, numa manhã de nevasca, um cão ensanguentado apareceu na sua porta. E quando o milionário finalmente a abriu, ele não fazia ideia de que aquele instante mudaria tudo. O que ele encontrou não era apenas um animal. Era um segredo do passado, uma conexão impossível e uma chance de redenção que nem o destino ousaria repetir. A nevasca havia começado na madrugada, silenciosa e implacável. Os flocos de neve caíam como penas congeladas sobre Aspen, Colorado, apagando os contornos da cidade e mergulhando, tudo num branco profundo. No alto de uma colina isolada, cercada por pinheiros cobertos de gelo, erguia-se uma mansão moderna feita de vidro e concreto, fria, silenciosa, sem vida. Era o lar de Nicholas Belmont. Lá dentro, o calor vinha de sistemas automáticos de calefação e não de lareiras ou risos. Nicholas, um homem de 57 anos, estava sentado à frente de uma lareira elétrica que imitava chamas. Sua silhueta rígida contrastava com o brilho do vidro que o cercava. Os olhos, perdidos no vazio, não piscavam. Eram os mesmos olhos que já haviam chorado anos atrás, quando perdera sua esposa Helena. Desde então nada o tocava, nem arte, nem música, nem o som do mundo. Mas naquela manhã gélida, algo quebrou o silêncio, trêmulo, persistente. Nicholas estranhou. O barulho parecia vir da porta principal. Levantou-se, com a lentidão de quem não esperava que nada o surpreendesse mais. Quando se aproximou, ouviu com clareza. Arranhões, fracos, como se cada movimento fosse um esforço final. Ao abrir a porta, uma rajada de vento gelado invadiu o hall de entrada. E ali, diante de seus olhos, estava um cão vira-lata. Coberto de neve, com as patas cortadas, sangrando, o olhar cravado no dele. Um olhar que não implorava, apenas resistia. Um olhar que dizia, estou aqui. Por um instante, Nicholas congelou. Não era apenas a temperatura. Era a estranha sensação de reconhecer algo naquele animal. Dor, perda, solidão. Ele hesitou. Depois se abaixou e abriu espaço. Sem dizer uma palavra, o cachorro entrou, desabando no tapete da sala, como se finalmente pudesse descansar. Nicholas ficou ali, olhando para aquele corpo frágil, sujo, respirando com dificuldade. Pegou toalhas, água morna, cuidou das patas. Fez uma sopa improvisada. E quando tudo estava calmo, sentou-se no chão, ao lado do cão, como quem visita um velho amigo há muito desaparecido. Nos dias que se seguiram, o cão, que Nicholas batizou de Ghost, foi se recuperando. E com ele, algo dentro de Nicholas começou a mudar. Ele falava com Ghost durante o café da manhã. Contava histórias de Helena. Relembrava o som do riso dela, os passeios em Veneza, as tardes em que ela dizia que queria um cachorro, mas ele sempre recusava. Ela teria te amado, Ghost, sussurrava enquanto o cão dormia ao seu lado. Mas então começaram os sinais. Ghost se afastava das paredes de vidro, rosnava baixinho para os painéis eletrônicos da casa. À noite, uivava diante de uma escultura moderna na sala de estar. Como se soubesse de algo, como se sentisse algo. Nicholas achava estranho, mas relevava. Afinal, cachorros são sensíveis, certo? Até que, numa tarde, uma forte ventania derrubou uma das obras de arte mais caras da casa. Atrás dela, escondida na parede, uma pequena porta de madeira. Nicholas, curioso, abriu e encontrou um cômodo. Um depósito de lembranças que ele mesmo havia mandado lacrar anos atrás. Fotos, bilhetes, a antiga cama de Helena e um diário com a caligrafia dela. As mãos de Nicholas tremiam. Abriu na última página escrita: se um dia Nicholas sentir saudade de verdade,
Ele saberá onde me encontrar. Deixo para trás esse lar para ele reencontrar o que foi esquecido: o amor. Lágrimas vieram como uma avalanche silenciosa. Ghost estava ali, deitado ao lado da porta aberta, olhando fixamente para ele, e Nicholas entendeu. Aquele cão não era um acaso. Era um mensageiro, um lembrete. Nos dias seguintes, Nicholas transformou a casa. Derrubou paredes frias, reabriu o jardim de Helena, tirou os quadros modernos e substituiu por fotos da vida que haviam tido. E começou a caminhar pela cidade com Ghost. As pessoas estranhavam. O recluso milionário sorria, dizia bom dia e ajudava. E, certa tarde, no parque, uma menina se aproximou de Ghost. "Posso acariciar ele?" perguntou. Nicholas sorriu e assentiu. A menina se virou para a mãe e gritou: "Ele tem os olhos da vovó Helena, mamãe." Nicholas congelou. Olhou nos olhos de Ghost e, pela primeira vez, viu não apenas um cão, mas o reflexo de algo maior. Um espírito de amor, de lembrança, de redenção. Naquela noite, ele escreveu em um novo diário: "Às vezes a vida nos dá uma segunda chance, e vem com patas, pelos e olhos que enxergam além da dor." E no último parágrafo, uma anotação discreta: "Ghost ainda arranha a porta, mas agora é só para lembrar que estou vivo." A imagem tremia na tela. O vento forte balançava os galhos congelados dos pinheiros em frente à mansão. Mas o que chamou a atenção de Nicholas Belmont não foi o clima, foi o cão. Na câmera da entrada, o vira-lata trêmulo e ensanguentado permanecia imóvel diante da porta de vidro, como um guardião ferido. A neve acumulava-se sobre um corpo, e ainda assim ele não se movia. Apenas olhava. Olhava com uma intensidade quase humana, como se pedisse socorro, mas sem se humilhar. Nicholas franziu a testa. Hesitou por um instante. Depois se levantou, atravessando o corredor silencioso, com passos que já não pareciam tão seguros. Ele mesmo não sabia por que estava indo, mas foi. Quando abriu a porta, a rajada de vento cortou como lâmina. E então o cão, sem forças, apenas cambaleou para a frente e caiu. Desabou como se a esperança que o trouxera até ali tivesse esgotado sua última gota de energia. Nicholas agiu por instinto, ajoelhou-se, segurando o corpo morno e mole do animal. A neve derretia rápido sobre o tapete térmico da entrada, mas ele não se importou. Não pensou em sujeira, nem em bactérias. Apenas segurou o cão nos braços, com uma urgência que nem ele compreendia. Seu coração, adormecido por anos, começou a bater com força. Aquelas mãos que por décadas haviam segurado canetas, de prata, taças de cristal, contratos friamente redigidos, agora tremiam ao sustentar um ser vivo. "Você vai ficar bem", murmurou, sem saber se falava com o cachorro ou com ele mesmo. "Marta!" gritou pela primeira vez em anos com voz carregada de emoção. Os ecos correram pelas paredes geladas da mansão. E quando a governanta surgiu no topo da escada de mármore, a cena a paralisou. Nicholas Belmont, ajoelhado com um cachorro ensanguentado nos braços. Olhos arregalados, terno molhado de neve e um semblante que ela nunca tinha visto antes. Vulnerável. "Senhor Nicholas", ela sussurrou, como se temesse quebrar o encanto daquilo que parecia impossível. "Chame um veterinário. Agora." Meia hora depois, o salão principal da mansão, onde antes apenas obras de arte futuristas decoravam o ambiente, havia sido transformado em uma enfermaria improvisada. Toalhas aquecidas, um aquecedor portátil ao lado do sofá, e o cão, agora deitado sobre uma manta grossa, recebia os primeiros cuidados. O Dr. Reed, veterinário local e amigo da família desde os tempos de Helena, chegou rápido, embora visivelmente surpreso por ter sido chamado. "Desde que sua esposa faleceu, nunca imaginei voltar a esta casa, Nicholas", disse com delicadeza ao entrar.
Mas que bom que me chamou. Nicholas apenas assentiu, em pé, os braços cruzados. Os olhos não saíam do cão. Havia algo nele que não se explicava, uma sensação incômoda e profunda, como se aquele animal soubesse mais do que demonstrava. Enquanto o veterinário fazia os exames, Marta se aproximou de Nicholas. Ele está em estado crítico, feridas abertas, provavelmente atropelado, e ele está desnutrido severamente. Nicholas não respondeu. Continuava olhando. Mas o olhar dele, senhor, não é de um animal derrotado. É como se tivesse vindo até aqui por um motivo, como se soubesse. Dr. Reed levantou os olhos. Concordo. Ele devia estar morto, mas resistiu. Isso aqui, apontou para o peito do cão que subia e descia, fraco, é o coração de um sobrevivente. Um silêncio tomou o ambiente. A lareira elétrica crepitava discretamente ao fundo. Nicholas se aproximou. Ajoelhou-se ao lado do cão. Tocou-lhe a cabeça suavemente e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo real. Não era culpa, nem remorso. Era uma conexão. Ele se chama Ghost, disse de repente. Helena sempre quis dar esse nome a um cachorro. Disse que se eu não escolhesse amar algo vivo, acabaria assombrado por mim mesmo. Marta levou a mão à boca, surpresa. Era a primeira vez que Nicholas falava da esposa em voz alta em anos. O cão, Ghost, moveu a cabeça. Abriu um olho. E naquele breve momento, seus olhos encontraram os de Nicholas. E o mundo pareceu parar. Era como se algo ancestral tivesse sido ativado, uma ponte entre homem e animal, entre dor e cura, entre perda e redenção. Naquela noite, Nicholas ficou ao lado de Ghost até o amanhecer. Não havia palavras, apenas presença, e isso era suficiente. Quando o sol finalmente rasgou o céu nublado de Aspen, pintando a neve de dourado, Nicholas não era mais o mesmo, e ele sabia. Aquele cão não era apenas um sobrevivente, era um mensageiro. Os dias seguintes passaram com um ritmo diferente em Aspen. A nevasca cessara, mas o frio permanecia, como se o mundo lá fora estivesse suspenso no tempo. Dentro da mansão de vidro, porém, algo começava a descongelar. Nicholas Belmont, o mesmo homem que por anos ignorou convites, datas comemorativas e o som da própria voz, agora se levantava cedo, preparava comida em uma panela pela primeira vez em décadas e caminhava de meias pelo salão principal com um olhar diferente. Tudo por causa dele, Shadow. O cão vira-lata, antes à beira da morte, agora se recuperava surpreendentemente rápido, ainda magro, mas firme, silencioso, porém sempre presente, e mais do que tudo, atento. Nicholas logo percebeu que Shadow nunca latia, nunca uivava, mas observava. Seus olhos escuros acompanhavam cada movimento, como se estudasse Nicholas, como se esperasse algo dele. Era desconcertante. Nos primeiros dias, Nicholas tentava agir com naturalidade. Colocava a tigela de ração no chão, verificava se Shadow tinha água, e sentava-se para ler o jornal, ou pelo menos fingia que lia, pois logo se via encarando o cão, como se esperasse uma resposta muda para uma pergunta que ainda não sabia como fazer. Shadow o seguia, sempre a uma distância respeitosa, mas constante. Se Nicholas ia até a estufa abandonada nos fundos, ele o seguia. Se descia à adega, um local que não visitava desde o funeral de Helena, lá estava Shadow, parado na entrada, observando em silêncio. Mas foi no quarto do piano que tudo começou a mudar. Nicholas havia fechado aquela porta há anos, desde o dia em que Helena, vestindo uma camisola azul, tocara Clair de Lune com os olhos marejados, dizendo que aquele era o som do amor. Depois que ela se foi, a música deixou de existir naquela casa. Na terceira manhã após a chegada de Shadow, Nicholas se viu seguindo o cão até o andar superior. Shadow parou diante da porta do salão de música, sentou-se e ficou.
os olhos cravados na madeira envelhecida. Nicholas encarou a cena por longos segundos. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquela porta não era aberta há anos. Ele mesmo evitava até passar por ali. Mas naquele instante, algo maior o guiava, como se a presença de Shadow fosse a chave para destrancar não apenas a fechadura, mas também partes esquecidas dele mesmo. Com mãos hesitantes, girou a maçaneta. O rangido foi como um grito abafado do passado. O salão estava escuro, coberto de poeira. No centro, o piano de cauda, imponente, abandonado. E ao lado, a poltrona onde Helena costumava sentar-se com uma taça de vinho. Nicholas não entrou. Apenas ficou ali, na soleira, enquanto Shadow entrava sem hesitar, caminhava até o piano e deitava-se como se dissesse, está na hora. Nas noites seguintes, Shadow repetiu o gesto. Sempre levava Nicholas a algum lugar, ao armário onde estavam os álbuns de fotos esquecidos, ao quarto de hóspedes, onde Helena guardava cartas, à varanda onde costumavam tomar chá em silêncio. Era como se o cão conhecesse os recantos da casa, ou pior, os recantos da memória de Nicholas. Ele tentou racionalizar. Instinto, dizia a si mesmo. Coincidência, puro acaso. Mas a cada vez que Shadow parava diante de um objeto carregado de lembrança, ele se via rendido à possibilidade de que aquilo fosse mais do que um animal em recuperação. Uma noite, Nicholas sonhou. Estava no jardim ao lado de Helena, que lhe sorria serenamente. Ela acariciava um cão negro e dizia, você só vai reencontrar a luz quando aceitar caminhar com a sombra. Quando acordou, Shadow estava ao seu lado na cama, com a cabeça apoiada em seu peito. Na manhã seguinte, Nicholas retirou o lençol que cobria o piano, passou um pano, ajustou o banco, sentou-se. Seus dedos hesitaram por longos minutos sobre as teclas frias, até que um som tímido escapou. Uma nota, depois outra, uma sequência incerta de Clair de Lune, como se buscasse Helena entre as notas. E naquele momento, Nicholas chorou, pela primeira vez em anos, e Shadow apenas o observava em silêncio com olhos que compreendiam. Aquela não era apenas a recuperação de um cão, era a ressurreição de um homem. O mais inquietante, porém, ainda estava por vir. Naquela mesma noite, Nicholas encontrou uma carta caída atrás do piano, datada de 2 dias antes da morte de Helena, com a caligrafia dela, nunca aberta, endereçada a ele. Com mãos trêmulas a abriu, e lá estava. Se algum dia, depois que eu partir, algo voltar a tocar seu coração, por favor, escute. Pode não ser minha voz. Pode ter patas, pelos ou um olhar silencioso, mas será minha última tentativa de te salvar. Nicholas caiu de joelhos. Shadow, ao seu lado, deitou-se devagar, encostando o focinho na carta. E, pela primeira vez, Nicholas murmurou em voz alta, com uma reverência que não sabia que ainda tinha. Obrigado por voltar, Helena. De algum jeito, você voltou. Era quase meia-noite, quando Nicholas acordou sobressaltado. A mansão estava mergulhada em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som que nunca havia escutado antes. Um latido, forte, direto e cheio de urgência. Shadow. O coração de Nicholas acelerou. Ele saltou da cama e atravessou o corredor escuro, chamando em voz baixa. Shadow! O que foi, garoto? Seguiu o som até a biblioteca. Um dos cômodos mais antigos da casa, repleto de estantes de madeira escura e livros intocados. Shadow estava parado no centro da sala, de frente para a parede norte, e latia. Não era um latido comum, era ritmado, como se estivesse chamando, apontando. Nicholas acendeu a luz e se aproximou devagar. O que é isso? Murmurou. Shadow olhou para ele, depois voltou os olhos para a parede. Era como se dissesse, olhe direito. Nicholas passou a mão pela madeira tentando entender.
Então, ao empurrar um entalhe quase invisível, ouviu um leve clique. Um painel se soltou, revelando um pequeno compartimento embutido na parede. Dentro, uma caixa de madeira escura, cuidadosamente preservada pelo tempo. Nicholas a retirou com mãos trêmulas. Shadow se calou e se deitou, como se sua parte estivesse feita. Nicholas levou a caixa até a poltrona junto à lareira. Sentou-se, respirou fundo e a abriu. Ali dentro havia cartas amarradas por uma fita vermelha, alguns desenhos infantis, feitos por Helena, ele reconheceu de imediato, e uma pequena anotação em papel amarelecido, com a caligrafia suave e delicada que ele tanto conhecia. Se um dia você sentir que está se perdendo, siga o que ainda é puro. Por um instante, o mundo pareceu parar. As mãos de Nicholas apertaram o papel contra o peito. Aquelas palavras o atingiram com a força de uma verdade esquecida. Eram simples, mas carregadas de significado. Ele havia se perdido, e agora algo, ou alguém, o guiava de volta. As cartas eram antigas, algumas endereçadas a ele, nunca entregues. Outras pareciam registros íntimos de Helena sobre os dias finais, antes da doença se agravar. Em uma delas, ela escrevia: "Sinto que você não vai suportar a dor da minha ausência, e isso me mata mais do que qualquer diagnóstico. Por isso deixo pistas, fragmentos de mim, para quando estiver pronto a sentir novamente." E então, entre os papéis, havia um desenho. Um cão, de pelagem escura, olhos intensos, o título rabiscado no canto inferior, A Sombra que Protege. Nicholas passou a mão sobre o papel como se fosse sagrado. Shadow se aproximou em silêncio. Sentou-se à frente dele e o observou. Era como se os olhos daquele cão carregassem mais do que a alma de um animal. Era como se tivessem atravessado tempo, dor e perda para encontrá-lo. "Por que você me trouxe aqui?" Nicholas sussurrou. "Como você sabia disso?" Shadow apenas o olhou, e Nicholas entendeu, não com a mente, mas com o coração. Shadow não era apenas um cão, era uma presença, um elo, um guia silencioso entre o que foi perdido e o que ainda podia ser salvo. Ele era o reflexo de tudo, o que Helena deixara para trás, uma sombra, mas da luz que ela carregava. Naquela madrugada, Nicholas não dormiu. Leu todas as cartas. Cada palavra parecia abrir uma porta dentro dele. Chorou, sim, mas não de dor, de alívio. Pela primeira vez, sentia que Helena não havia partido por completo. Ela estava ali, em cada detalhe, em cada memória resgatada e, sobretudo, em Shadow. A partir daquele momento, Nicholas decidiu seguir o que ainda era puro. Começou com gestos pequenos. Abriu as cortinas da casa, deixou a lareira verdadeira queimar novamente. Reinstalou o jardim de Helena. Recolheu os quadros frios e os substituiu. Por fotos, lembranças, flores. Recebeu visitas. Falou com Marta sobre sentimentos que nunca havia compartilhado. Abraçou pessoas e todos os dias caminhava ao lado de Shadow. Mas mesmo com a paz crescendo em seu peito, uma pergunta permanecia. Quem ou o que era Shadow de verdade? Nicholas não sabia responder, mas talvez não precisasse, porque a resposta estava no olhar calmo e sereno daquele cão que nunca pediu nada, apenas guiou. Era uma manhã cinzenta em Aspen, e Nicholas Belmont observava o céu através da grande vidraça da cozinha. As nuvens estavam densas, imóveis, como se o mundo estivesse retendo o fôlego. Shadow, deitado aos seus pés, levantou o olhar. Silencioso. Presente. Nicholas acariciou-lhe a cabeça, ainda pensativo com a noite anterior. As cartas, o desenho, a frase de Helena, algo não saía de sua mente. Siga o que ainda é puro. Naquela tarde, tomou uma decisão. Ligou para o Dr. Reed, o veterinário. Pediu um exame completo em Shadow, incluindo varredura por microchip.
Era improvável, mas Nicholas precisava saber. Sentia que ainda havia algo não revelado. Como se estivesse em meio a um quebra-cabeça emocional, onde cada peça o levava mais perto de uma verdade maior. Horas depois, Dr. Reed o chamou em seu consultório. Você estava certo em querer verificar. Shadow tem um chip, sim. E isso aqui vai te interessar. Entregou-lhe um relatório impresso. Nicholas o leu com os olhos arregalando a cada linha. Shadow havia sido registrado em um centro de treinamento de cães de resgate em Wyoming. Projeto experimental, de alto custo, focado em desenvolver cães com extrema sensibilidade emocional e instinto de proteção apurado. O nome do programa, Projeto Guardian. Mas havia mais. O projeto fora encerrado abruptamente há quase 5 anos, após um deslizamento de terra destruir parte do centro. Muitos cães morreram, outros desapareceram e apenas um deles escapou completamente, Shadow. Não sabemos como ele sobreviveu, mas o mais estranho está aqui, disse o veterinário, abrindo um envelope adicional. Era um arquivo do financiamento do projeto. Um dos doadores, anônimo, havia contribuído com mais da metade do orçamento do centro. Mas havia uma assinatura eletrônica, um nome oculto, revelado apenas nos registros de transferência de fundos. Nicholas leu em silêncio. O coração disparou. Helena R. Belmont, sua esposa. O ar lhe faltou. Ela havia financiado o projeto. E mais, segundo os registros, Helena havia visitado o centro apenas 2 semanas antes de falecer. E nas anotações da visita, constava que ela passara horas ao lado de um dos cães mais promissores, aquele que os treinadores chamavam carinhosamente de Shadow, o mesmo cão que agora dormia aos pés de Nicholas. Ele recuou na cadeira. A mão tremia, não conseguia acreditar, mas ao mesmo tempo tudo fazia sentido. Shadow havia desaparecido. Ninguém sabia para onde. Nenhum abrigo local o reconhecia. Nenhum chip havia sido escaneado porque ele não queria ser encontrado, não por qualquer um, mas ele encontrou Nicholas. De alguma forma, Shadow veio até ele, como se guiado por ela. Nicholas dirigiu de volta para casa em silêncio absoluto. A cidade parecia distante, o barulho do tráfego inexistente. Seus pensamentos eram como ecos entrelaçados de amor, perda e algo ainda mais poderoso: fé. Ao entrar em casa, encontrou Shadow esperando por ele no topo da escada. O cão se levantou devagar e desceu, sentando-se diante dele com olhos serenos, como se dissesse: agora você sabe. Nicholas ajoelhou-se. Colocou as mãos no rosto de Shadow e, com a voz embargada, sussurrou: você era dela. E agora é meu. Ou talvez sempre tenha sido nosso. O cão encostou o focinho em seu peito e Nicholas chorou. Não com dor, mas com gratidão. Gratidão por ter amado Helena, por ela ter sido tão além do que ele imaginava, por ter deixado algo tão puro, tão fiel, tão impossível de ser substituído, para guiá-lo de volta à vida. Shadow não era um milagre comum. Era um elo, um presente da mulher que, mesmo em seus últimos dias, pensava em como manter viva a centelha no homem que amava, mesmo após sua morte. A tempestade chegou como um grito rasgando o silêncio da noite. Raios iluminavam o céu de Aspen com flashes intermitentes, fazendo dançar as sombras nas paredes de vidro da mansão Belmont. A chuva batia como dedos apressados nas janelas, e o vento assobiava entre as frestas como uma lembrança esquecida tentando entrar. Nicholas dormia em seu quarto, finalmente acostumado com a presença tranquila de Shadow ao pé da cama. Mas, naquela noite, o silêncio foi quebrado por um som diferente, urgente, desesperado, latidos, mas não como os anteriores. Desta vez, era um rosnado agudo, alto, desesperado.
Shadow estava em alerta total, correndo pelo quarto, arranhando a porta. Nicholas pulou da cama. Shadow, o que foi? O cão correu até o corredor e, sem esperar, disparou escada abaixo. Nicholas o seguiu, o coração acelerado, com um pressentimento sombrio apertando o peito. Shadow parou diante da porta do porão, um lugar raramente visitado, onde ficavam os sistemas de aquecimento, armazenamento e antigas caixas deixadas por gerações anteriores. O cão latia ferozmente agora, tentando empurrar a porta com o focinho. Nicholas destrancou e desceu os degraus escorregadios com o coração na garganta. Foi então que sentiu o cheiro, fumaça. Lá embaixo de uma fiação tremeluzia em um emaranhado de cabos e poeira antiga. Faíscas saltavam para o chão de madeira. O zumbido elétrico era crescente, caótico, como uma ameaça prestes a explodir. Meu Deus! Um curto-circuito. E em meio à confusão, Nicholas viu. O calor do aquecedor começava a atingir os cabos próximos às caixas de papelão e madeira. Bastava uma faísca a mais, uma chama, e o porão inteiro viraria um inferno, com a mansão logo em seguida. Sem pensar, Nicholas correu até a caixa elétrica e desligou tudo. As luzes se apagaram. O silêncio voltou, interrompido apenas pela respiração pesada de Shadow, que agora tremia, as patas tensas, os olhos fixos nele. Nicholas caiu de joelhos. Respirava com dificuldade. Não era apenas o susto, era o medo, um medo que ele não sentia há muito, muito tempo, o medo de perder. Pegou o Shadow nos braços, como fizera no dia em que ele apareceu, e o abraçou com força. Você me salvou. De novo, murmurou a voz rouca. Se não fosse você... O cão lambeu sua mão devagar, como quem confirma. Eu estou aqui. Sempre estive. Os bombeiros chegaram minutos depois, chamados por Marta, que notara a queda repentina de energia. Não houve fogo, não houve perdas materiais, apenas a revelação de que, sem Shadow, tudo poderia ter acabado ali. Mas o que Nicholas sentiu naquela noite não se apagou com o risco evitado. Sentiu o coração apertado, as mãos trêmulas, a garganta embargada. Ele não estava sentindo apenas gratidão, estava sentindo medo de perder. E isso, ele sabia, era o maior sinal de que havia voltado a viver. Porque apenas quem ama o teme perder. Naquela noite, enquanto segurava Shadow nos braços, como quem protege uma joia rara, Nicholas Belmont entendeu algo essencial. O silêncio dentro dele finalmente havia sido rompido. E agora pulsava, vivo, como o trovão lá fora. O sol da primavera começou a derreter os últimos traços do inverno em Aspen. As neves sumiam dos telhados, os pássaros voltavam a cantar, e a mansão de vidro, antes uma cápsula de silêncio, agora vibrava com vida, calor e propósito. Nicholas Belmont caminhava pelo salão principal vestindo jeans, camiseta e um leve sorriso. Shadow, de pelagem jamais brilhante, seguia ao seu lado com passos tranquilos, como um guardião silencioso que havia cumprido sua missão, mas não deixaria seu posto. Naquela manhã, uma placa de bronze havia sido afixada no jardim central. Marta a limpava com um pano, os olhos marejados, o coração aquecido. Instituto Clara Belmont de Animais Heróis, fundado em memória de uma mulher que acreditava que o amor, mesmo sem palavras, pode salvar vidas. A decisão partiu de Nicholas, sem assessores, sem conselhos corporativos, apenas um desejo genuíno, continuar o sonho de sua esposa, mas maior, mais humano, mais vivo. O antigo projeto secreto de cães de resgate foi ressuscitado, reimaginado, expandido. Agora seria uma fundação internacional, com unidades de treinamento, equipes de resgate, centros de terapia assistida e abrigos integrados. Shadow era o símbolo oficial. Seu rosto, sua história e sua presença emocionavam todos que conheciam a iniciativa. Nicholas, o homem que por décadas evitara os holofotes, agora aparecia em entrevistas, conferências, universidades. Não.
para falar sobre tecnologia, cifras ou aquisições, mas sobre empatia, conexão e cura. Minha esposa acreditava no poder silencioso dos animais, e eu precisei perder tudo para entender que ela estava certa. Dizia com a voz firme, os olhos marejados, enquanto Shadow deitava calmamente a seus pés. Mas foi uma tarde especial, semanas depois da inauguração, que selou tudo. Nicholas abrira os jardins da mansão para receber um grupo de crianças em tratamento oncológico. Marta organizou cada detalhe: balões, lanches, música suave. Mas o ponto alto era ele, Shadow. As crianças o esperavam como se fosse um herói de verdade. E era. Shadow caminhava entre elas com uma delicadeza que mais parecia consciência. Sentava-se diante de cada uma, deixava-se acariciar, lambia as mãos pequenas com a doçura de quem entende a fragilidade. Um a um, os sorrisos brotavam, risadas, esperança. Mas foi diante de uma garotinha de cabelos ralos, sentada em uma cadeira de rodas azul, que o mundo de Nicholas parou. Ela não sorria, não ria há meses, disseram os médicos. Shadow a encarou. A menina desviou o olhar. Fechou-se. Mas o cão se deitou, encostou o focinho em seu joelho e ficou. Sem pressa, sem exigir nada, segundos, minutos, e então a mãozinha dela se moveu. Tocou a cabeça de Shadow. O sorriso nasceu, frágil, mas real. Um sol nascendo depois de meses de escuridão. Nicholas assistiu à cena sem conseguir respirar. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, quentes, libertadoras. Ele se afastou um pouco, ajoelhou-se no jardim e deixou que o choro viesse. Pela primeira vez em muitos anos, não era por dor, era por algo maior. Ele havia voltado. Marta o viu de longe e sorriu, porque naquele instante tudo estava claro. O homem frio, o viúvo fechado, o milionário recluso havia renascido, graças a um cão que não desistiu, graças a uma mulher que, mesmo ausente, sabia exatamente como guiar alguém de volta ao amor. Às vezes, os verdadeiros heróis não usam capas. Eles chegam de mansinho, com patas firmes, olhos atentos e um silêncio que diz tudo. Shadow não apenas salvou uma vida, ele devolveu um coração. E agora será eternamente lembrado, como a sombra que trouxe a luz. No final da tarde, Nicholas se senta ao piano. Toca Clair de Lune. Shadow deita ao lado, ouvindo. Lá fora, o céu começa a se abrir, e uma borboleta branca entra pela janela. O salão principal do Centro de Convenções de Aspen estava lotado. Jornalistas, médicos, investidores, voluntários, pais, crianças, gente do mundo inteiro, todos reunidos naquela noite para celebrar o lançamento oficial da nova etapa do Instituto Clara Belmont de Animais Heróis. As luzes eram suaves, a decoração elegante, mas havia algo no ar que transcendia luxo. Era sentimento, uma vibração que pulsava entre as cadeiras, os corredores, os olhares, como se todos ali soubessem que estavam prestes a testemunhar algo único. No fundo do palco, uma tela exibia imagens do projeto, cães de resgate em ação, crianças sorrindo, sombras correndo pelos campos nevados. E uma em especial, Shadow, olhando direto para a câmera, com aqueles olhos que pareciam saber mais do que o mundo contava. Nicholas estava nos bastidores, com o paletó levemente amarrotado, as mãos úmidas e o coração batendo como se eu fosse estrear no mundo. Ele nunca falara em público sobre aquilo, nunca se expusera tanto, e agora ali estava ele, com um microfone à espera, um auditório cheio, e ao seu lado, Shadow. O cão parecia tranquilo, impecável, como se soubesse que aquele era o momento final de sua missão. "Você está pronto?" sussurrou Nicholas, mais para si do que para o cão.
Shadow olhou para ele. Inclinou levemente a cabeça, como sempre fazia quando queria dizer: vai. Eu estou aqui. As luzes se abaixaram. O mestre de cerimônias anunciou: com vocês, o fundador desta jornada, o homem que transformou sua dor em esperança, Senhor Nicholas Belmont. O aplauso veio com força, mas Nicholas mal o ouviu. Caminhou até o centro do palco, sentindo o peso de cada passo. Shadow o seguiu com elegância silenciosa. Nicholas parou diante do microfone. Ajustou-o, respirou fundo e hesitou. Por um instante todos esperaram. A respiração coletiva da plateia parecia suspensa. Então, com a voz baixa e embargada, ele começou: durante muitos anos, eu me perdi. As palavras pairaram no ar. Perdi minha esposa. Perdi minha vontade de viver. Perdi o que me fazia humano. E eu me convenci de que era mais fácil assim. Que fechar as portas da alma era mais seguro do que permitir sentir. Alguns olhos já se enchiam d'água. Até que, num dia de neve, um ser apareceu na minha porta, ferido, silencioso, um cão, um vira-lata, sem pedigree, sem passado, mas com um olhar que atravessou o vidro, a dor, o tempo e me encontrou. Nicholas respirou, engoliu seco. Ele não falou, mas me mostrou tudo, me guiou até lembranças que eu tinha enterrado, me levou de volta até minha esposa, Shadow. Ele se virou levemente e olhou para o cão. Shadow, que até então estava sentado, se levantou, calmamente, e num gesto espontâneo e simbólico, colocou a pata sobre o peito de Nicholas. Um sussurro percorreu o auditório. Nicholas sorriu com os olhos marejados, encostou a mão sobre a pata de Shadow e disse: ele não é só um cachorro. Ele é o amor que ficou, a ponte entre o que perdi e o que eu posso ser. Ele me salvou. O silêncio no salão era absoluto. As palavras tinham sido poucas, mas haviam tocado onde mais importa, no coração. E então, como se uma corrente invisível os ligasse, o público se levantou. Aplausos tomaram o ambiente como uma onda. Gente chorava, gente sorria, gente abraçava desconhecidos. Não era apenas uma história de resgate, era uma história de redenção, de conexão entre espécies, tempos, almas. Era sobre amor verdadeiro, aquele que não acaba com a morte nem se desfaz com o tempo. O amor que retorna, que reencontra, que guia. Nicholas olhou para o alto, e por um breve instante, no feixe de luz que descia sobre o palco, jurou ver o rosto de Clara sorrindo entre as sombras. Meses se passaram desde o evento que mudou tudo. A mansão de Nicholas Belmont, antes um santuário de vidro e silêncio, agora era viva. O som das risadas das crianças preenchia os jardins, onde elas corriam atrás de Shadow, que agora era mais do que um símbolo, era o guardião da esperança. O medalhão dourado em seu pescoço refletia o brilho do sol, e para todos ele era o verdadeiro herói da história. Os voluntários trabalhavam na fundação com uma energia renovada, como se cada um sentisse que estava fazendo parte de algo maior. O Instituto Clara Belmont de Animais Heróis prosperava, com novas iniciativas, mais resgates, mais corações tocados, mais vidas transformadas. E no coração disso tudo, Nicholas se encontrava mais leve, mais inteiro. Na sala de estar, o velho piano de Helena agora estava em pleno uso. Nicholas tocava de vez em quando, mas o fazia com um sorriso tranquilo. Já não era mais um lugar de dor. A música que antes fora um lembrete de perda, agora era uma celebração de vida. Sentado à sua mesa de escritório, Nicholas olhou para o livro que estava finalizando, quando a porta se abriu. Ele o escrevera com o coração aberto, sem medo de se expor.
O título era simples, mas carregava a essência de tudo o que ele havia vivido. A porta que se abriu foi a de sua própria alma, e ele sabia que, de alguma forma, Clara estava sorrindo lá de cima, orgulhosa do que ele se tornara. O livro estava pronto. Nicholas olhou para a dedicatória, com a caligrafia suave de sua esposa, que nunca o deixou realmente. E para Shadow, o cão que não apenas salvou sua vida, mas o ensinou a sentir de novo. Para Clara, para Shadow, para Herodos, os heróis silenciosos que nunca pedem nada, mas sempre nos mostram o caminho. Enquanto fechava o livro e o colocava na prateleira, Nicholas sentiu uma paz profunda. Ele havia aprendido algo que agora sabia, sem dúvida alguma. As maiores fortunas não se acumulam em cofres, elas se acumulam nos corações que tocamos, e como ele havia tocado tantos corações. A dor de perder sua esposa foi profunda, mas foi apenas a semente para o propósito maior que agora florescia diante dele. O que antes era um peso insuportável, tornou-se a missão que o mantinha em pé todos os dias. Dar voz àqueles que não podem falar, usar a dor como combustível para transformar a vida de outros. A mansão, agora cheia de risos e luz, refletia isso, não mais vazia, não mais fria. Ela era agora um lugar de acolhimento, de esperança e de união. E Nicholas não estava mais só. Ele tinha Shadow. E ele tinha a missão que Clara havia sonhado, a missão que ele finalmente aceitara com todo o coração. Nunca mais estaria sozinho. Nunca mais. A história de Nicholas e Shadow nos ensina algo poderoso. Mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando tudo parece perdido, o destino ainda pode bater à nossa porta. Às vezes, ele chega com patas feridas e olhos suplicantes. E quando temos coragem de abrir essa porta, algo extraordinário acontece. Talvez hoje alguém esteja esperando para ser salvo. Ou talvez alguém esteja esperando por você para te salvar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Escreva aqui nos comentários: eu também abriria a porta. Inscreva-se no canal para mais histórias reais e emocionantes. E nunca, nunca se esqueça: o amor sempre encontra um caminho, mesmo na neve, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Eu também abriria a porta.